Beleza, então agora a gente finalmente vai focar na lógica de programação. A gente já entendeu, acredito que já tenha dado para a gente pegar aí o que é lógica. Mais prática a gente vai ver no futuro e focado na lógica de programação, que é o que a gente interessa nesse curso, não é isso? Então fechou? Então continuando aqui o curso, pense comigo. A gente vai ver agora a lógica de programação. A gente já viu a lógica e até atrás a gente já entendeu, a gente já viu um pouco também de lógica de programação, né? Aliás, a gente já viu que foi aqui, ó, essa parte, né? Isso aqui a gente não diz, a gente não dá exatamente, faz parte da lógica de programação, mas a gente não dá um nome de lógica de programação. Isso aqui a gente diz na programação que é um algoritmo, ok? Algoritmo é a sequência de ações que a gente faz para descrever um processo, ou seja, algum caso que vai acontecer, algum evento. Então aqui no caso, na lógica, a sequência que você faz é um conjunto de sequências que você cria na lógica de programação, é determinado algoritmo. Então no caso a gente fez lá comprar um pão, não foi? Lá na vendinha para comprar aquele pão que a gente estava querendo. Então a gente fez uma sequência de passos, que foram esses passos aqui. Então esses passos para poder resolver a questão de comprar um pão na venda são chamados de algoritmos, de algoritmo. Isso aqui tudo é um algoritmo que está dentro dessa lógica que é o comprar o pão na venda. Beleza? Continuando, então vamos lá para a lógica de programação. E só para dar um conceito principal aí, é entender como o computador funciona e saber como falar com ele. Então, a lógica em si não muda em nada nesse mundo, como eu falei para você. A lógica é sempre a mesma coisa, ela tem o mesmo objetivo. A lógica ela é entender como algo funciona. Então não muda a lógica de programação também, é entender como funciona. A única diferença que é a palavra de programação, né, que muda um pouco o sentido, é o que? Saber como falar com o que. Então a lógica ela é entender. Quando você fala na palavra lógica, quer dizer que você está querendo entender alguma coisa. Agora, lógica de o que? Lógica de humanos, lógica da matemática, lógica da física, da biologia, da ciência, da geografia, da história, da filosofia ou da programação. Qual é a lógica que você quer? Então, no caso, lógica de programação. Então, você quer se comunicar com a programação. Então, lógica, entender. De programação, falar com a programação, falar com o computador. Ok? Então é isso. A gente quer entender, né? Porque a gente está falando de lógica e a gente quer saber como falar com ele, o computador. Por isso dá-se o nome de lógica de programação. Fechou? Então a gente já começa um diagrama horrível aqui, né? Já dá até medo de ver esse diagrama, mas é muito simples, é só para a gente ter uma noção maior do que eu acabei de falar para você. A gente tem de um lado o ser humano e tem do outro lado o querido computador que todo mundo quer dominar, né? Todo mundo quer saber falar com o computador de uma forma mais mandona possível. Todo mundo quer mandar no computador, porque o computador só serve para isso, para ser mandado. Então, muito bem. E você percebe que dentre a nossa língua e a língua do computador, que é o binário, está bem longe. A gente vai entender esse binário aí daqui a pouquinho. Então vamos ver aqui. Então tem o ser humano e tem o computador. A gente quer conversar com ele para poder mandar nele, não é isso? É muito simples. É muito simples o que a gente quer. O nosso desejo é muito fácil de ser entendido. Difícil é fazer ele virar realidade, mas a gente vai conseguir. Pouco a pouco aí vocês vão vendo comigo. Porque nós, seres humanos, nós falamos dois tipos de linguagem. Nós falamos idiomas, português, né, que eu estou falando para vocês agora, inglês, chinês, dependendo da pessoa e do país, e nós falamos a linguagem matemática também, né, que são os códigos da matemática, que a gente pode falar também pela pintura e pela arte, por muitas coisas, por tato, quem sabe, por mímica e diversos outros tipos. Eu coloquei basicamente aqui o idioma, né, a língua, que é português, inglês, chinês, por exemplo, e coloquei matemática porque é o seguinte, a programação ela se baseou na matemática, então eu coloquei a matemática aqui
como um exemplo mais fixo aqui na sua mente. Então, basicamente, a gente fala línguas e fala matemática. Vamos pensar assim. E o computador, você vê ele aqui embaixo, o computador só fala uma língua, linguagem binária. Agora, pode ser que você não saiba o que é binário. Aí começa a complicação. Então vamos dar uma base aí para você que não sabe o que é linguagem binária, aqui na aula 3. Vamos criar aqui binário. Então o que é binário? O que aconteceu? Um gênio um dia pensou no seguinte, que ele poderia pegar e facilitar as ações do humano, ações repetitivas da nossa vida humana aí, né? Como por exemplo, calcular os votos do Brasil, que é o que a urna eletrônica faz, um exemplo bem legal, né? Então calcular os votos de todo mundo do Brasil é uma coisa relativamente muito repetitiva para um humano fazer. Então o cara pensou, caramba, eu poderia fazer um negócio desse, né, com uma placa, né, com um computador. Só que acontece que não existia o computador naquele tempo, só existia a fumaça, vamos pensar assim. Mas aí ele começou a pensar na informática, né? Começou a pensar nos circuitos eletrônicos e tal. Mas aí beleza, como é que ele ia fazer um circuito eletrônico? Como é que ele ia conversar com um circuito eletrônico? Porque basicamente todo circuito eletrônico fala binário, né? Depois que ele descobriu como fazer e tal, acabou por se entender o seguinte, que o circuito eletrônico, o seu computador, o seu celular, o brinquedinho do seu filho que apita, o que mais? O computador do seu carro, o som do seu carro, o seu rádio, sua televisão, a placa deles, né? Eles em si só falam binário. E o que é binário? O binário é o seguinte, é ligado e desligado. Como ligado e desligado? A sua placa, ela recebe uma energia e essa energia passa por dentro dos circuitos. Então, para poder processar alguma coisa, os técnicos fazem uma emulação aí com energia e sem energia. Então, o seu componente aí, uma placa de qualquer coisa, ela pode estar com energia ou sem energia. E isso são duas fases, ligado ou desligado. Por exemplo, uma coisa que você pode pensar uma coisa muito simples que vai acender a luz aí na sua cabeça. A lâmpada que você tem aí na sua casa, ela tem interruptor lá bonitinho, não tem? Você aperta, liga. Você aperta, desliga. Isso é binário. Você apertou para um lado, vai ligar a luz. Você apertou para o outro, desliga a luz. Você entendeu o que é binário? Isso é binário. Ter duas fases. Uma fase acontece uma coisa, outra fase acontece outra. Beleza? Muito simples, né? Esse exemplo da lâmpada aí matou a nossa questão. Então assim, o computador só fala isso. Ou ele faz uma coisa ou faz outra. É muito simples. Agora imagina a gente converter nosso português complexo para isso. Para sim ou não do computador. Praticamente de primeira vista assim, impossível. Então a gente foi começando a tentar falar. De início, nós humanos, tínhamos mesmo que falar binário diretamente com o computador. Nós aqui humanos passávamos diretamente, não tem uma setinha, mas passávamos, viu? Passávamos diretamente a falar binário com o computador. Era muito complexo e acabava que a gente tinha que fazer coisas simples, porque é muito complicado ficar fazendo sim ou não, sim ou não, sim ou não. E aí então eles inventaram outras linguagens, que foram a linguagem octal e a linguagem hexadecimal. A linguagem octal veio primeiro, que a linguagem octal a gente vai ver no futuro, que é uma simplificação. A gente pega um conjunto de sim e não e transforma em um menor número de códigos. Isso aqui a gente não tem que entender na técnica, tá? Ok, pessoal? Porque hoje a gente não vai... um programador, ele basicamente não tem que saber essa parte aqui, é uma parte muito baixa. A gente vai ter que entender só essa parte aqui para cima. Então não esquenta a cabeça com pouca coisa. Você tem que saber que existe para que você seja um bom profissional.
E aí depois fizeram a linguagem hexadecimal, que simplificou mais um pouco. Mas mesmo assim ainda era complexo, não era fácil. É o tal de... não sei se eu posso dizer isso, mas foi nessa parte aqui que fizeram os assemblers e tal, que tem a linguagem de programação assembly, que fazia depuração. Foi essa parte aqui, né, que era programação árdua ainda. E aí, depois eles converteram isso aqui para a próxima parte, né, um pouco mais próximo de nós humanos, que é a linguagem de programação que a gente tem hoje. Finalmente, linguagem de programação que facilitou, que é o nosso algoritmo, como a gente viu lá no exemplo do pão. Vamos abrir ele aqui. Pega o dinheiro, vai para a venda, escolhe o pão, compra e volta para casa. Isso aqui é uma sequência de comandos, que é o nosso algoritmo da nossa lógica que a gente fez, que vai ser convertido para uma linguagem de programação. E uma vez a gente tendo feito isso na linguagem de programação, já vai direto para o computador e ele entende. Não precisa você ficar falando octal, nem hexadecimal e nem binário. Facilita pelo menos 90% do seu trabalho aí, melhorando demais, né, a nossa vida. Então, qualquer ser humano que fale inglês, português e entenda matemática consegue fazer linguagem de programação para poder conversar com o computador. Hoje em dia se baseia nisso, lindo, né? Então, mas para programar essa linguagem de programação, a gente precisa da nossa lógica de programação para que a gente possa desenvolver os nossos algoritmos, que é a nossa sequência, né, de detalhes de uma ação, de um evento. Muito bom, né? Agora tudo está encaixando. Então fica assim, próxima aula a gente vai falar do pouquinho da história aí. Mas isso aqui é importante você pegar essa última parte que eu disse agora, e não o início aqui de octal, hexadecimal e etc. Entende essa última parte que eu falei agora, de que nós seres humanos temos que entender a lógica para poder desenvolver um programa em cima da linguagem de programação. E isso é o suficiente hoje para você poder fazer, para você poder mandar no computador. Beleza? Então um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.